Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los, meus irmãos, a abrirem a palavra de Deus na Epístola aos Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, que tem sido o texto da nossa meditação nos domingos pela manhã. Eu quero ler apenas os versos 27 a 29 do capítulo 1, dando continuidade à nossa série, a uma pequena série acerca da sublime vocação da igreja, que é a sublime vocação de anunciar o Evangelho. Dando continuidade a esta pequena série dentro da exposição geral, vamos ler versículo 27 a 29, e assim diz a palavra do Senhor. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer, glorificar o Teu santo e glorioso nome, pelo privilégio, pela alegria que nós temos de mais uma vez abrir a Tua palavra e estudá-la, Senhor, para a nossa edificação, a fim de que compreendamos com todos os santos a suprema riqueza da Tua graça que nos foi dispensada em Cristo Jesus. Ajuda-nos nesta manhã a refletir sobre os imperativos da evangelização, da proclamação da mensagem cristã. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos novamente começar com a observação acerca da nossa atualidade, da nossa geração. Nós na semana passada falamos, e aqui queremos relembrar, que uma das filosofias que orientam a modernidade é o pragmatismo, que é uma filosofia que sustenta que o critério de verdade está nos efeitos e consequências de uma ideia, isto é, nos resultados que se espera obter. Nesse caso, verdadeiro e falso são sinônimos de útil e inútil. Portanto, a ênfase não está no conceito absoluto de verdade, mas nos resultados de uma ideia ou princípio. Uma realidade que nós ressaltamos e queremos relembrar é que, tristemente, parte da cristandade, infelizmente, sucumbiu ao pragmatismo. Quando nós olhamos para a boa parcela da igreja contemporânea, especialmente nos púlpitos, nós identificamos várias manifestações de pragmatismo. Entre elas temos o evangelismo de poder, que alega, por meio de orações fortes e campanhas de milagres, mudar de maneira completa e perfeita e instantânea a vida das pessoas, como no passe de mágica, oferecendo o céu na terra. Em segundo lugar, nós temos o evangelismo de entretenimento, que diverte, como dizia Spurgeon, os bodes, enquanto as ovelhas, as verdadeiras ovelhas do rebanho, vão morrendo de inanição espiritual. E o evangelismo da autoajuda é uma terceira manifestação de pragmatismo, que é aquele evangelismo que afaga o ego dos pecadores ao invés de chamá-los ao arrependimento. Seriam esses os métodos de Deus? A pergunta que fizemos já na mensagem passada. Não é o que concluímos quando nós confrontamos esses métodos com a Escritura. E nas mensagens anteriores nós começamos a falar, a partir desse verso 24 até o 29, acerca da sublime vocação de anunciar o Evangelho, a sublime vocação da igreja. E nas duas mensagens anteriores nós abordamos primeiramente a pessoa do mensageiro e a natureza da missão. Nós concluímos que o crente é um diácono do Evangelho e da Igreja de Cristo, é também um mordomo da graça de Cristo e um mártir da causa de Cristo. Depois nós meditamos sobre a mensagem do Evangelho em si, o mistério de Cristo, que é resumido na frase do verso 27, parte B, Cristo em vós, a esperança da glória. O Evangelho consiste no fato de que o Cristo eterno,
Cristo em quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que subsiste, que existe antes de todas as coisas, no qual todas as coisas subsistem. Ele habita no coração do pecador que crê, e ele é a esperança da glória a todos aqueles em quem ele habita. E hoje eu quero convidá-lo a refletir sobre os métodos e o alvo da evangelização. Então nós vamos tratar ainda dessa sublime vocação da igreja de anunciar o evangelho, agora pensando na evangelização em si, os seus métodos e o seu alvo. Paulo resume os seus métodos e o seu alvo no trabalho de evangelização nos versos 28 e 29. Ele diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Após falar sobre o mistério de Deus, que é Cristo, ele diz: nós anunciamos esse evangelho, esse mistério de Deus, outrora oculto e que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no evangelho. Esse mistério nós anunciamos a todo homem, advertindo e ensinando a todo homem, até que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Vamos pensar nesses métodos como imperativos da evangelização cristã. E algumas ações são importantes nesse método e elas formam exatamente a essência do que é evangelizar. Qualquer outra coisa que você pode colocar é nada mais do que um penduricalho para aquilo que Paulo apresenta como as ações, os imperativos da evangelização. Primeiro imperativo podemos resumir na expressão anunciar publicamente. O cristão precisa anunciar publicamente o Evangelho de Cristo. É assim que ele faz Cristo conhecido, anunciando publicamente. Veja, ele diz: o qual nós anunciamos. Anunciar é tornar público, tornar conhecido. Mas a palavra também tem um tom solene, inclui a ideia de falar com autoridade, sendo que essa autoridade, obviamente, deriva do Cristo a quem anunciamos e que nos comissionou. Os versículos 13 a 22 apresentam o caráter, a supremacia, a sublimidade desse Cristo, como nós já vimos. Quando o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos, em Mateus 28, 18, aí por todo mundo, ele iniciou, ele fundamentou a sua ordem na seguinte declaração: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, os mensageiros do Evangelho são mensageiros autorizados. E é claro que Paulo aqui está especialmente aludindo ao seu ministério apostólico, de ministro da palavra, de ministro autorizado da palavra. Paulo estaria, então, implicitamente reivindicando sua autoridade apostólica. Ele já se havia apresentado no verso 23 e depois no verso 25 como ministro desse evangelho e como ministro da igreja. Observe que Paulo, no entanto, usa aqui o verbo plural. Esse evangelho, ele diz, nós anunciamos a todo homem, indicando que é uma atividade coletiva. O nós aqui, muitos imaginam que seria o nós apostólico, mas eu acredito que Paulo não está falando apenas dos apóstolos, mas também a todos aqueles que eram ministros da palavra e que anunciavam este evangelho, do qual os apóstolos eram os guardiães, obviamente. O crente, portanto, meus irmãos, ele deve falar abertamente com autoridade, a autoridade que vem daquele que o comissionou. Então, este anúncio autorizado, ele se estende à Igreja de Cristo, na medida em que ela proclama o Evangelho de maneira fiel às Escrituras. Pois o fundamento dos apóstolos e profetas nos foi deixado nas Escrituras. Então, este é um dever de todo cristão. Embora devamos reconhecer a atuação específica dos ministros da palavra, servos comissionados, treinados e ordenados pelo Senhor através da igreja para proclamar o Evangelho, plantando igrejas e aperfeiçoando os santos por meio do seu ensino,
O testemunho cristão é um dever para toda a igreja. Então, qual é o método pelo qual nós apresentamos o Evangelho de Cristo? Em primeiro lugar, por meio da proclamação, anunciando publicamente este Evangelho. Essa expressão anunciar ainda é preciso enfatizar, ela descrevia a atividade do arauto. O arauto era aquele servo do rei que saía por todo o reino, levando os decretos, as decisões, os editos, as ordens do rei para todo o povo do seu reino. O arauto não tinha que discutir a mensagem, ele não tinha que, de alguma maneira, discutir com as pessoas, ele tão somente tinha que proclamar a mensagem tal como ele havia recebido. Por isso ele dizia, assim diz o rei, e tão somente reproduzia fielmente a mensagem ao povo. Por isso o arauto tinha uma autoridade. Ouvir a palavra do arauto era ouvir a palavra do rei. Anunciar publicamente é a primeira ação, o primeiro imperativo da ação evangelizadora. Em segundo lugar, há um outro imperativo, aconselhar abundantemente. Ele diz, o qual nós anunciamos como? Dois verbos subordinados descrevem o modo como Paulo vai anunciar. Descrevem o processo desse anúncio. Ele diz, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Essa palavra advertir literalmente significava colocar na mente e inclui a ideia de admoestação, incluindo tanto o conselho como a repreensão e o encorajamento. Sobre isso comenta William Hendrickson. Mesmo agora em suas cadeias, ele, Paulo, faz uso de cada oportunidade, de cada oportunidade, tanto pessoalmente como por carta, para tornar profusamente conhecidas as riquezas presentes e futuras possuídas pelos crentes no seu Senhor e Salvador. E assim o fazem também seus ajudantes. Para ele, admoestar significava advertir, estimular e encorajar. Ele chegava até a rogar às pessoas que se reconciliassem com Deus. Você lembra? Em 2 Coríntios 5:20 ele diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele chegava mesmo a derramar lágrimas. Ele muitas vezes derramou lágrimas. Ele diz isso em suas cartas, por exemplo, em Filipenses, capítulo 3, verso 18, em Atos 20, 18, 19 e 31, ele falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz, eu não deixei de admoestar com lágrimas a cada um. A sua proclamação, diz Hendrickson, se constitui em maravilhosa combinação do verdadeiro evangelho com a apresentação mais carinhosa possível. Portanto, meus irmãos, como servos do evangelho, a evangelização inclui nós aproveitarmos todas as oportunidades para encorajar a todos a quem Deus nos enviar a crer no Evangelho e a permanecer no Evangelho. É a isto que chamamos, na verdade, discipulado. Então, a ação evangelizadora tem como imperativo não só o anunciar publicamente, mas o aconselhar abundantemente. Ele diz, advertindo a todo homem. Observe que é um presente contínuo, mostrando que é um hábito constante. O Evangelho de Cristo exige que nós aconselhemos, advirtamos, repreendamos. É por isso que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, conjuro-te perante Deus e pelos anjos eleitos e por Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Antes cercar-se-ão de mestre,
segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusando-se a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão às fábulas. Então, o ministro da palavra, sobretudo, e aqui uma palavra especial para os pastores, precisam se esmerar na admoestação constante, na correção contínua, no aconselhamento abundante, no encorajamento caloroso e fervoroso desse evangelho, para que a igreja de Deus, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam aperfeiçoados em Cristo. Terceiro imperativo é instruir exaustivamente. Paulo diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. É preciso não apenas encorajar. Alguns servos de Deus, eles muito bem intencionados, eles querem muito encorajar, e eles querem incentivar as pessoas, e eles acham que é só isso. Não adianta você incentivar e não explicar às pessoas a razão por que você está encorajando a crer no Evangelho. É preciso ensinar, é preciso explicar, é preciso expor as Escrituras, aplicá-las, ensinar o seu sentido e qual a significância dela para a nossa vida. Este ensino exaustivo é ressaltado tanto no conteúdo do ensino, quanto no propósito. Ele diz, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Ou seja, aplicando em todas as áreas possíveis este evangelho. Por isso que nós não precisamos mais nada, porque o evangelho de Cristo, ele fala a todas as áreas, ele atende a todas as necessidades, ele responde a todas as questões que o homem precisa responder para que compreenda o caminho da salvação. É por isso que Paulo, no capítulo 1, já havia orado, no verso 9, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É necessário que as pessoas compreendam todas as implicações do Evangelho para a sua vida, seja a sua vida profissional, seja a sua vida doméstica, seja a sua vida pessoal, seja a sua vida financeira. O Evangelho é uma mensagem que diz respeito a toda a vida do cristão. E o ensino é que vai mostrar qual o alcance e as implicações do Evangelho para a nossa vida. Então, o propósito é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Isto é, até que apresentemos crentes maduros, e ainda vamos falar sobre isto. Perfeição aqui não significa impecabilidade, mas maturidade, onde cada um é levado a um aperfeiçoamento espiritual, até a plena maturidade. Observe que a palavra todo aí é usada 4 vezes. Nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então a ênfase aqui é na ideia de abundância e plenitude. É preciso ensinar, explicar abundantemente, exaustivamente esse evangelho para que as pessoas compreendam. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos estudar e ensinar doutrina. Muitas pessoas acham, não, a gente tem que abrir mão da doutrina para evangelizar. Não! A verdadeira evangelização inclui doutrina acerca do ser de Deus, dos seus atributos, da pessoa de Cristo, da pessoa divina humana de Cristo, da sua obra redentora, da pessoa divina do Espírito Santo, das suas atividades, das bênçãos da redenção e como elas nos são comunicadas e que implicações isto tem para a nossa vida. A finalidade é alcançar todos aqueles que temos oportunidade de alcançar para ensinar o maior número possível. Então, todo homem aqui significa todo tipo de pessoa que vier a estar em Cristo, a se converter a Cristo. Então, é preciso anunciar publicamente, aconselhar abundantemente, incentivando, encorajando, repreendendo, corrigindo, rogando
e é preciso instruir exaustivamente, explicando todo o conselho de Deus. Qual é o alvo desse método? Qual é o alvo dessa atividade? Ele diz aqui exatamente no verso 28, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O alvo desse ensino, a instrução exaustiva, é o aperfeiçoamento espiritual de toda a comunidade local, o aperfeiçoamento espiritual da igreja. E esta maturidade consiste na plena convicção, meus irmãos, acerca da pessoa e da obra de Cristo, da pessoa de Deus e seus atributos. Essa plena convicção é necessária. É necessário um ensino robusto como proteção contra os erros doutrinários. Essa é a preocupação de Paulo, como nós já temos visto em Colossenses. Por isso, a maturidade é manifestada primeiramente numa firmeza doutrinária. No capítulo 2, observe que o apóstolo Paulo, ele diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha a ênfase que Paulo dá aqui na convicção. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim vos digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Veja, ele está dizendo, eu me esforço a exaustão, eu enfrento grande luta por vocês e pelos laodicenses, para que vocês tenham toda a riqueza possível da forte convicção do entendimento e vocês compreendam plenamente as implicações desse evangelho, o mistério de Deus, que é Cristo. É isto que quer dizer toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Firmeza doutrinária. É uma certeza ou segurança acerca da verdade do Evangelho que me impede de me afastar do Evangelho e me desviar para os ensinos que ele aqui chama de filosofias e vãs sutilezas, no capítulo 2, verso 8, e de raciocínios falazes. Então, essa maturidade comunitária se manifestaria através dessa firmeza, dessa convicção acerca do Evangelho como verdade cristã. Mas também essa maturidade comunitária se manifestaria através de vidas na prática vinculadas em um só corpo pelo amor mútuo, né? Evidenciado aqui, evidenciado no encorajamento mútuo, no serviço mútuo, cultivado na vivência diária. É isso que ele quer dizer, para que vocês, que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. A verdadeira sã doutrina produz amor na comunidade, amor de uns para com os outros, amor que nos leva a servir, amor que nos leva a querer estar juntos, amor que nos leva a querer adorar juntos. Aqui a expressão vinculado juntamente evoca a figura do corpo com seus membros consolidados, tal como lá em Efésios 4,16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, segundo o auxílio, pelo auxílio de toda a junta, segundo a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Assim, meus queridos, os corações são encorajados na medida em que os crentes estão unidos em amor e firmes no Evangelho de Cristo, tal como as Escrituras o expõem. A firmeza doutrinária e o amor mútuo constituem-se uma proteção contra os enganos do falso cristianismo. Por isso, no capítulo 2, verso 4, ele diz, assim vos digo para que ninguém vos engane. Aqui tem a ideia de manipular os fatos, porque os falsos mestres lá, eles manipulavam a verdade do Evangelho, tirando conclusões erradas de argumentos aparentemente lógicos, desviando os desavisados da verdade. Eles usavam, como Paulo diz no verso 8, raciocínios falazes, quer dizer, verdades persuasivas, palavras persuasivas, discursos atraentes,
palavras que essa expressão ela era usada para as palavras usadas num tribunal a fim de ficar com as coisas roubadas, onde o ladrão quer provar por A mais B que ele tinha direito a ficar com aquelas coisas. Então denota aqui o raciocínio que é provável, mas é falso e não pode ser biblicamente demonstrado. Então o alvo é a maturidade que inclui firmeza e ordem, mesmo no meio das novidades e dos falsos ensinos. Esse é o alvo do autêntico evangelismo, ou da autêntica evangelização cristã. Então, os imperativos da evangelização, da genuína evangelização, a essência dos métodos da apresentação de Cristo são anunciar publicamente, proclamação pública, aconselhar abundantemente, admoestação abundante, fervorosa, instruir exaustivamente, um ensino robusto, um ensino profundo. E o alvo de tudo isso é apresentar todo crente perfeito, maduro em Cristo, sempre em Cristo. É isto que Paulo está falando aqui no capítulo 1, 28 e 29. Eu quero então concluir, meus queridos. Nós vimos aqui, meus amados, a essência da evangelização. E nós vemos que a essência da evangelização nada tem a ver com métodos de evangelismo explosivo ou mesmo com grandes campanhas de avivamento. Não é algo que você programa para controlar os resultados. Eu não estou aqui falando contra as estratégias em si de evangelismo, nem dizendo que a criatividade deve ser desestimulada e que nós não devemos fazer nada de maneira organizada. Não. Eu quero enfatizar aqui, à guisa de conclusão e aplicação, 5 verdades que nós podemos depreender desses ensinos que nós aprendemos aqui em Colossenses. Primeiro ponto aqui é que nós precisamos sondar nossa motivação, nosso alvo e onde está nossa confiança ao usar as estratégias que usamos. Eu vou repetir. Nós precisamos, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, sondar qual é a nossa motivação na evangelização, qual é o nosso alvo, qual é a nossa meta e onde está realmente a nossa confiança quando nós evangelizamos. Há pessoas que confiam tanto nas estratégias que se esquecem de que o evangelho e não as estratégias é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que está escrito em Romanos 1,16. De modo que todo método ou estratégia, meus irmãos, deve ter como prioridade tornar o evangelho tão claro como possível, sem adulterar seu conteúdo, proclamando-o solenemente, fielmente e indistintamente a sábios, a ignorantes, a pobres e ricos, a homens e mulheres. Nós precisamos sondar qual é a nossa motivação, onde está a nossa confiança e qual é o nosso alvo específico, a nossa meta específica na evangelização. Em segundo lugar, como consequência da observação anterior, nós precisamos entender o seguinte: se nós confiamos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, não precisamos nem estamos autorizados a adulterá-lo, acrescentando ou tirando o seu conteúdo essencial, para torná-lo mais palatável ao gosto do ouvinte. Não precisamos transformar o evangelho em uma sopa rala. Tampouco devemos pregar essa mensagem com a irreverência de um comediante de stand-up, mas com a solenidade de um arauto do rei. É isto que anunciar significa no texto. Em terceiro lugar, o alvo da evangelização não se resume a levar as pessoas a aceitar a Jesus, como alguns costumam dizer. O alvo da evangelização é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Isto significa que o trabalho de evangelização, meus irmãos, continua depois que alguém vem a Cristo. O próprio Senhor nos ensinou, na grande comissão, que o fazer discípulos envolve não apenas o batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também ensinar aos discípulos todas as coisas que o Senhor nos ordenou.
Evangelização, portanto, é um processo que envolve toda a vida. Quando o pastor prega a palavra, ele está sempre evangelizando. O crente precisa ouvir o evangelho todos os dias para entender como o evangelho se aplica ao seu dia a dia, à sua vida familiar, profissional, financeira, à sua vida pessoal, à sua vida interior. Então, evangelização não termina quando alguém levanta a mão. Aliás, levantar a mão não quer dizer muita coisa. A Bíblia diz que nós temos que, com a nossa boca, confessar Jesus como Senhor, em nosso coração crer, mas o Evangelho não termina aí. Ele diz, serás salvo, mas essa salvação se manifesta num processo diário, de prática diária. O Evangelho não é apenas uma mensagem de perdão, meus irmãos. É uma mensagem que envolve toda a nossa vida. Em quarto lugar, embora o Evangelho seja uma mensagem simples, o trabalho de anunciá-lo, diante de tudo o que ouvimos, requer todo o nosso esforço e zelo, num trabalho árduo. Por isso Paulo diz, veja o verso 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. A palavra afadigar expressa o trabalho árduo e cansativo do agricultor. E o verbo esforçar-se denota um zelo que envolve luta. A palavra era usada para o esforço, os perigos e a garra de uma luta ou corrida atlética. E Paulo repete no capítulo 2, verso 1, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Pastores, faz parte do nosso ministério nós nos desgastarmos pelo Evangelho. O ministro da palavra deve ser incansável até apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não dá para pensar, portanto, na evangelização como uma receita de bolo ou uma atividade que se resume em 3 ou 4 perguntas ao pecador. A criatividade, meus irmãos, deve ser usada, mas ela deve objetivar a eficácia na comunicação fiel e não a facilitação da vida do mensageiro. Temos que tomar cuidado com a simplificação pragmática que dilui o Evangelho e o transforma numa sopa rala e cria crentes fracos, incapazes de falar e responder à sua geração. Nós precisamos entender, o Evangelho é uma mensagem simples, mas o trabalho de anunciá-lo requer todo o nosso esforço e zelo num trabalho árduo que envolve toda a nossa vida. Por último, o zelo na proclamação do Evangelho, no entanto, é um zelo dependente de Deus. Veja, Paulo diz, para isto eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, mas ele acrescenta, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim, ou conforme a sua operação que opera poderosamente em mim. Há uma redundância aí proposital do apóstolo Paulo. Enquanto se esforça para testemunhar do Evangelho, o crente deve lembrar que seu esforço é uma manifestação da força operante de Deus nele e que o leva a atingir o resultado. O resultado não está nos seus esforços, mas na ação operante de Deus à medida que o crente prega o Evangelho. Então, todo o nosso esforço não provém de uma confiança em nós mesmos, mas da confiança no poder eficaz de Deus agindo em nós. E talvez a maior prova disso está em que esse trabalho árduo inclui uma vida intensa de oração. Por isso, quando Paulo fala da grande luta que ele vem mantendo pelos Colossenses e Laodicenses, ele está se referindo sobretudo à oração aí, não só a pregação do Evangelho, mas a oração. No capítulo 4 ele emprega as mesmas expressões para referir-se à oração. Se você quiser abrir lá no capítulo 4, a partir do versículo 1 e versículo 2, observe aí, por favor. Assim está escrito. Verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Verso 2 e 3, aliás. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado,
para que eu manifeste como devo fazê-lo. Mas eu queria também ainda olhar com você o verso 12. Ele fala de Epáfras, o ministro fiel, o pastor daquela igreja. Ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, novamente, e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós e pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ele se esforça na oração. Esse esforço então inclui a pregação e uma vida de oração na dependência do Senhor, envolvendo uma luta espiritual e interior contra os oponentes do Evangelho. Eu concluo, meus queridos, com o comentário de Rinaldo Fabri, que, embora adote pressupostos distintos da tradição evangélica, protestante conservadora, reflete a mensagem do texto nessa declaração. Ele diz o seguinte: o papel missionário evangelizador não se limita à proclamação pública, mas se articula num trabalho cotidiano, cansativo e duro para fazer com que a comunidade progrida mediante a correção e a instrução dirigida a todos, sem privilégios e exclusões. A finalidade é levar todos à plenitude de vida cristã, ao homem perfeito que tem Cristo não só como modelo ideal, mas também e sobretudo como fonte e dinamismo interior. Meus queridos, que nós possamos entender que a evangelização é um processo que dura toda a vida e que não devemos estar satisfeitos só porque alguém professou a Cristo, mas acompanhar aquela pessoa por meio do discipulado até que ela alcance a plena maturidade em Cristo, que é manifestada na convicção e que é manifestada no amor para com todos os santos. Que o Senhor Deus nos abençoe e faça de nós mensageiros fiéis da sua palavra e a nós, pastores, ministros fiéis e incansáveis na proclamação desse mistério de Deus em Cristo, e que resistamos à tentação de diluir o Evangelho, de acrescentar penduricalhos ao Evangelho para torná-lo atraente. O Evangelho em si é o poder de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.